Olá, terceiro ano, vamos continuar com a nossa apostila volume 3 de Língua Portuguesa, página 10. Num rancho, às margens do rio Pardo. Era um matuto dos bons e vivia num rancho às margens do rio Pardo, perto de Cajuru. Seu Ico era o apelido dele. Acreditava em tudo que via e ouvia, e tinha opiniões muito firmes sobre as coisas misteriosas. Adorava contar casos de assombração e outros bichos. Foi numa caçada de veado no primeiro dia da quaresma. Ai, ai, ai. Não pode caçar na quaresma, mas eu não sabia. Aí apareceu a assombração. Arma penada do outro mundo e os cachorros disparou. Foram tudo pro corgo pra modir fugir da bicha. Veado que é bom, nem num pensamento. Por quê? Eis também persistiram a penúria passando ali perto. Mas era assombração mesmo, seu Ico, pois o é que a era de ser? Esse mundo é sortido. Pois o mundo sortido do seu Ico também tinha saci. Quando é que o senhor viu o saci, seu Ico? Ara, eu vi a família toda. Não foi um saci só. Tinha um saci, a sacia grave, ele queria dizer grávida, né? E o sacizinho em riba da mãe, tudo pulando numa perna. E o que eles fizeram ou disseram para o senhor? Nada. O saci cachaço ainda ofereceu brasa para o meu paieiro. Tradução, o saci pai acendeu o cigarro de palha dele. Gardecido, eu disse, e entrei para dentro, modi não vê mais as tranqueiras. E mula sem cabeça? Ah, seu Ico garante que existe. Essa eu nunca vi, mas ouvi o rinchando de umas delas, umas par de vez. E o outro que eu também vi foi a tarde de lobisomem. É bicho feio, mas não fez nada. Desvirou num cachorro preto e sumiu para esse mundão de meu Deus. Agora em dia de pescaria, aparece muito caboclo d'água. Um caboquinho pretinho e jeitado que mora dentro do rio. Ah, e tem que ver também o caipora, grandão que nem ele só, com um corpo peludo, bicho feio. E o curupira, vixe Maria, é feio demais. Tem pé virado para trás. E com tudo isso, o senhor ainda se arrisca a ir para o meio do mato, seu Ico? Pois vou sem medo, quem sabe. Aí dá uma gargalhada rouca e faz um mar maroto. Qual? Tenho muito, mas medo de gente viva. Que legal, né? Eu sempre gostei dessas histórias, essa linguagem diferente. Mas é uma linguagem que a gente se esforça para entender um pouquinho, a gente consegue. É uma linguagem variante. Mas não é a linguagem errada, sabia, terceiro ano? Pois é. É uma linguagem caipira. O pessoal que mora no interior, na zona rural. E esse era o seu Ico, era o seu caipira. Então vamos continuar para vocês compreenderem. Muito bem. Aí na página 11, depois da leitura, né, que vocês fizeram, vamos dialogar um pouquinho, ó. O texto que acabamos de ler é um causo. Você sabe o que é um causo? Já havia lido ou escutado em algum texto como esse? As pessoas contando história, né? O que mais chamou a sua atenção na leitura desse texto? Para mim, o que mais chamou foi o jeito dele falar, a linguagem dele. E na sua opinião, as histórias contadas por seu Ico são verdadeiras? Comente. Olha, é lenda? Se é verdade, eu não sei. Mas acho que verdadeira não é não. Bom, vamos lá. 21. Então, análise e reflexão do texto. Dê o significado das palavras destacadas a seguir. Era um matuto, que é a palavra matuto, dos bons e vivia no rancho. Aí a palavra rancho. Às margens do rio Pardo, perto do Cajuru. Matutos são pessoas. Não adianta que o matuto é uma pessoa, né? Aí esse rancho é uma cidade, um campo, na roça, no interior, tá? Então a letrinha B. Foi uma caçada de veado no primeiro dia da quaresma. Então o que é a quaresma? Quaresma, terceiro ano, é um período que dura desde a quarta-feira de cinza até o domingo da Páscoa, tá? A letrinha C. Pois no mundo sortido, a palavra sortido do seu Ico também tinha saci. Sortido para ele quer dizer o quê? Variado, abastecido, entendeu? São significados de palavras. E o maroto, que tem esperteza maliciosa. Depois que vocês deram o significado daquelas palavras, né?
O texto aqui, ó, na página 14, o texto no rancho às margens do Rio Pardo é o quê? É uma notícia, um fato que realmente aconteceu? Ele narra uma história de alguém que criou? Ou ele apresenta um narrador? Ou apresenta um diálogo entre o narrador e o personagem? Diálogo não há. Não apresenta só um diálogo entre o narrador que alguém está contando. Eu acredito que narra história que alguém criou. Alguém criou essa historinha aí para mim. 23. O narrador retrata o seu Ico como uma pessoa bem simples do interior. Escreva abaixo um trechinho do texto que comprova isso. É só ir lá buscar. Ó. Era um matuto dos bons que vivia num rancho às margens do Rio Pardo, perto de Cajururu. Digo que então, por quê? Que era um matuto, que ele quer dizer a vida simples que ele vivia no interior. Então, esse trecho está lá. 24. Relê essas perguntas que o narrador faz ao seu Ico. Mas era assombração mesmo, seu Ico? Quando é que o senhor via Saci, seu Ico? E o que eles fizeram ou disseram para o senhor? Qual é a intenção dessas perguntas, hein? Sabe o que ele queria fazer? Ele queria direcionar a conversa, ele queria estimular o contador de caso a falar sobre diversos assuntos, né? E aprofundar ainda mais a descrição, né, do que ele já tinha contado. Bom, 25. Podemos afirmar que o seu Ico também desempenhava o papel de narrador no texto? Com certeza sim, mas por quê? Porque é ele quem conta os fatos, né? Ou seja, ele que narra os casos, ok? Esse aí é o número 26, né? Relê o trecho a seguir. Fui numa caçada de veado no primeiro dia de quaresma. Ai, ai, ai. Não pode caçar na quaresma, mas eu não sabia. Aí apareceu a assombração. Neste trecho, seu Ico faz referência a uma crendice popular que está relacionada a um fato religioso. Qual é a crendice? Que crendice é essa? Aquilo que eu falei para vocês. É o fato de que durante a quaresma, isso é ao longo dos 40 dias que acontecem a Páscoa cristã. Então, é isso que ele quis dizer, tá? A crendice. Então, é o quê? É o fato, né, da quaresma aí. A letrinha B. As crendices, né, populares fazem parte do cotidiano. Cite algumas delas que você conhece. Hoje eu ouvi falar que não pode passar debaixo da escada, que dá azar. Encontrar um trevo de 4 folhas dá sorte. Isso são os ditos populares que a gente já ouviu por aí, tá? Vocês podem perguntar outro para a mamãe. 27. Marque os seres fantásticos que o seu Ico cita em seus causos. É fantástico, é a assombração, o caboclo d'água que ele falou do lobisomem, falou do saci, falou do curupira e do caipora. Eu só não ouvi ele falar nem do vampiro e nem da sereia, tá? Então não marquei não. Arma penada do outro mundo, o cachorro disparou. Foram tudo pro corgo pra mordir e fugir da bicha. Veado que é bom, nem no pensamento. Por quê? Eles também persistiram e na penúria passou ali e partiu. Que linguagem, né? Partiu, né? Ali partiu. Pertu, né? Bem, por que as falas do seu Ico foram registradas dessa forma? Sabe por quê? Porque é a maneira como ele se comunica, gente. Essa forma de fala é variante linguística. Lá de onde? De quem? Dos caipira, que moram lá no interior, tá? Não é errado falar assim, porque é uma linguagem que é variante da língua portuguesa, onde a pessoa vive, né? E na página 14, ó, o personagem usa linguagem formal ou informal? É uma linguagem informal, né? Que é uma linguagem que não é de forma correta. Então, é informal, no caso, a linguagem do caipira. Podemos considerar errada a forma de falar do caipira? A tia Paula falou para mim que não é, terceiro ano. A forma caipira de falar não é errado, não. É apenas uma variante linguística, ok? Aí ele pediu na letrinha D. Escreva o trecho acima usando a linguagem formal. Então, vamos lá. Alma penada do outro mundo, tá normal, ó. E os cachorros dispararam. Foram todos para o córrego para fugir dos bichos. Então, essa é a linguagem correta, que é esse trecho que vocês estão organizando aí da página 13, que é o número 28. Ele tem colocado a forma correta, ok? Coisa 29. Aqui, a quem o termo em destaque a seguir se refere, né? Então, assim, seu Ico era o apelido dele. Dele, quem que é dele? O seu Ico, né? Letrinha B. Não pode caçar na quaresma, mas eu não sabia. Eu quem? O seu Ico. C. Foram tudo pro corgo para morder e fugir da bicha. Quem que foi? O cachorro. Os cachorros, né? Cachorros, né? Letra D. Tinha o saci. A saci é grave, né? Grave. Ele queria dizer grávida.
E o sacizinho em riba da mãe, tudo pulando numa perna só. O que é tudo? É o saci e as sacias, ok? Dessa anterior, que era, né, o saci, as sacias e o sacizinho, que se refere. Aí vem aqui essa K15, entrei num par dentro, mordi, não vê mais a tranqueia. O que é traqueiras? São quem? Sabe o que eram as traqueias para eles? As traqueiras eram o saci. Ó, que horror. F, a letrinha F agora. Essa eu nunca vi, mas eu vi um rinchado dela. Um par de vez. Quem que é? É a mula sem cabeça. G, o outro, que é outro, né? Que eu também vi, foi o tar do lobisomem. Quer dizer, lobisomem mesmo, né? H, grandão que nem ele, só. Um corpo peludo. Quem que era? O caipora. Então, na sua opinião, terceiro ano, são verdadeiras histórias que o seu Ico conta no texto? Eu não acredito que seja verdadeira, né? Porque tratam-se apenas do que? De narrativa, de personagens, de seres fantásticos que existem somente na imaginação das pessoas. Então, é a opinião de cada um. Eu, particularmente, acredito que seja apenas histórias que as pessoas criam. Aí coloca aí esses seres fantásticos, né? A mula sem cabeça, o lobisomem, coisa de história, né? Realmente as lendas. Então, é isso que vocês têm que fazer. Para quem não sabe, aqui embaixo, ó, vamos saber mais um pouquinho. Os causos fazem parte do patrimônio cultural brasileiro e são uma expressão artística de origem tradicional oral. Geralmente engraçado e exagerado, que é um ar de mistério essas narrativas, tá? Que são contadas de geração em geração e em rodas de amigos e familiares para entreter e exemplificar. Os causos nos ajudam a conhecer os saberes das tradições e os hábitos dos povos das mais diversas regiões do Brasil. Então, esse aí, né? Ele é um humorista caipira, né? Que é bem conhecido aí no Brasil também. Então, essas pessoas, elas contam causos imaginários de seres fantásticos. Eles usam a imaginação para inventar. E tem a linguagem, que é variante da língua portuguesa, que é a língua o quê? Caipira, a linguagem matuta, bem conhecida, tá? Então, façam essas atividades, respondam tudo com calma. Assistam um vídeo uma vez ou duas vezes, se for necessário, para fazer a interpretação de texto. Caprichem na letra, tirei foto bonitinho e postem para a tia Paula. Lembrando que todas as atividades agora, né, já vale ponto, mas esse trimestre vale mais ponto ainda que 40, ok? Então, beijo, meus amores.